Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Áquila. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com problemas envolvendo porcentagem e proporcionalidade. Isso é uma preparação para o Enseja e eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo e tenha um bom rendimento na prova. Sem perca de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, começando com a porcentagem. Nós temos o seguinte: porcentagem ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100. Então, observem aqui, é sempre porcentagem porque é por 100. E indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo é esse utilizado aqui, de porcentagem, e ele é um valor que pode ser escrito na forma de fração centesimal, como eu falei para você, por 100. Então, nós temos aqui alguns exemplos de porcentagem. 1% pode ser representado na forma centesimal como 1 sobre 100. E nós sabemos que uma razão é uma divisão. E 1 dividido para 100 resulta em 0,01. Ok? Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, que a porcentagem de 1% é representada na forma fracionária e na forma decimal. Segunda porcentagem que nós temos aqui, 38%. É 38 por 100. Essa fração aqui, 38 centavos, que quando dividido 38 por 100, pessoal, vai dar 0,38. Eu quero que você preste atenção no seguinte: porcentagens maior do que 10, você vai escrever ela na forma centesimal aqui, ó. Temos os décimos, o 3 é o décimos e o 8 é o centésimo. Ocorre muitas vezes que o aluno, ele olha isso aqui, esse 1%, por exemplo, aqui, e escreve 0,1, só que está errado. Isso aqui representa 10%. Então, eu trouxe esses exemplos aqui maior do que 10 para você entender. 38 por 100 vai dar 0,38. 95% é 95 dividido para 100, que dá 0,95. E quando o valor é acima de 100%, que é o nosso caso, do último exemplo, 120 dividido para 100, 1,20. Ou eu posso dizer que é simplesmente 1,2, tá? Está correto se eu disser que é 1,2. Então, porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. E eu posso escrever na forma decimal, como está descrito aqui nos números decimais. Vamos avançando. E como que eu calculo uma porcentagem? Nós podemos utilizar diversas maneiras. As três mais utilizadas, ou as três que são utilizadas sempre, são a regra de 3, a transformação da porcentagem em uma fração com denominador igual a 100, que nós vimos na tabelinha, aquela parte do meio, denominador igual a 100, por isso que eu a escrevi, e transformação em número decimal, como eu mostrei para vocês. Denominador igual a 100, nós vimos, por exemplo, 38%, ele é representado 38 sobre 100. Essa é a forma em denominador. E na porcentagem, esse mesmo valor, 38%, ele é 0,38. E aí, pessoal, nós vamos utilizar a regra de 3 para entender melhor como funciona a porcentagem. Para isso, nós vamos entender primeiro o que é regra de 3. Vamos lá, o próximo slide, onde está descrito.
Antes de falar sobre regra de 3, vamos entender o que é a proporção. Proporção é uma relação de igualdade entre razões. E assim, nós temos aqui um exemplo. Ó. 12 está para 6, assim como x está para 4. Isso é uma razão, o 12 sobre 6. O x sobre 4 é outra razão. E quando eu tenho duas razões, eu tenho uma proporção. Comparação entre duas grandezas em diferentes situações. E a regra de 3 nada mais é do que quando eu envolvo essas duas grandezas, esses valores, de forma direta ou inversamente proporcional. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E para resolver uma regra de 3, escrevemos a proporção. Olha aqui o que eu acabei de falar sobre a proporção. Eu vou escrever a proporção entre essas razões com uma letra para representar o valor desconhecido. Então vamos lá. Primeiro, se essas grandezas elas forem diretamente proporcionais, à medida que uma delas aumenta, a outra vai aumentar na mesma proporção. Se for inversamente proporcional, à medida que uma delas diminui, a outra vai diminuir também na mesma proporção. Supondo que essa aqui seja diretamente proporcional, como é que eu faço para resolvê-la? Da seguinte maneira, eu multiplico em x, onde eu digo que 6 vezes x é igual a 12 vezes 4. Ok? Onde 6 vezes x permanece, 12 vezes 4, 48. E se eu quero descobrir o valor de x, x ele vai ser 48 dividido para 6. Quanto é que vai dar x aqui, pessoal? Vai dar 8. Isso se for diretamente proporcional. Já caso seja inverso, o resultado é totalmente diferente. Por quê? Aqui nós vemos que o 12 diminuiu a metade, do 12 para 6. Dividiu por 2. Então, se for diretamente proporcional, esse caso aqui, o 8 dividiu por 2 também e se tornou 4. Ok? Se fosse inversa, enquanto um dividiu por 2, o outro multiplicava nessa mesma proporção. Então, vamos resolver um exemplo que fica melhor o nosso entendimento. Questão número 1, Enseja 2020, é a questão 44 desse Enseja, e nós vamos resolver agora. Uma pessoa pretende comprar um hambúrguer pagando por meio de um aplicativo de celular que lhe mostra 4 lojas diferentes que vendem o hambúrguer pretendido. Ela comprará na loja que oferecer o menor preço possível para esse hambúrguer. Sabe-se que se o pagamento for efetuado em parcela única, os estabelecimentos oferecem um desconto no valor pedido. O quadro mostra os estabelecimentos encontrados, os preços dos hambúrgueres e os respectivos percentuais de desconto. Então, nós temos aqui o estabelecimento 1, o preço é 16 e ele dá 13% de desconto. Estabelecimento 2, o preço é 18 e oferece 20% de desconto. Estabelecimento 3, R$ 17,00 e oferece 16% de desconto. E o estabelecimento 4, R$ 15,00 e oferece 7% de desconto. É o menor desconto que nós vemos em porcentagem, mas talvez não seja o menor quando calculada a porcentagem de cada um. Então vamos lá. Em que estabelecimento a pessoa comprará o hambúrguer? Vamos fazer o seguinte cálculo. Para o estabelecimento 1, nós sabemos que foi R$16 é o valor em 100%. X reais vai ser o valor com desconto. Só que nós sabemos que 100% menos 13%
é 87%. Então, eu vou querer saber logo o valor desse desconto. Tá aqui, nós temos uma proporcionalidade e nós vamos fazer esse cálculo agora, ok? Isso é uma grandeza diretamente proporcional, vou multiplicar em x. Então, nós vamos ter o seguinte, teremos 100 vezes x igual a 16 vezes 87. Onde 16 vezes 87, pessoal, é igual a 1.392. Então, 100x é igual a 1.300 e... Opa! Olha aí, eu falo uma coisa, nós temos aqui o 1.392, e aí x vai ser igual a 1.392 sobre 100. Divisão por 100 é simples, né? Vai dar 13,92 esse hambúrguer 1. Vamos para o 2. Hambúrguer número 2, nós teremos o seguinte. Nós sabemos que o hambúrguer 2 ele tem o seguinte valor, R$18, equivale a 100%, e aí x vai equivaler aos 20% de desconto. Nós sabemos que 100 menos 20 é 80, então nós temos aqui a nossa proporcionalidade formada já. Vamos fazer o cálculo. Vai ficar da seguinte maneira. Novamente, eu vou ter 100x igual a 18 vezes 80. Quanto que é 18 vezes 80? 18 vezes 80, pessoal, 1.440. Vou pegar esse 100 e passar dividindo. X é igual a R$14,40. Então, até agora, o hambúrguer número 1 está mais barato do que o hambúrguer 2. Vamos comparar em relação ao hambúrguer 3. Nós temos o seguinte aqui. O hambúrguer 3 ele custa R$17 e equivale a 100%. E x vai ser menos os 16%, 100% menos 16, vai dar 84. Então, nós vamos ter 100x igual a 17 vezes 84. Vamos fazer de forma direta. 17 vezes 84, pessoal, 1.428. Então, 1.428 dividido para 100 vai dar R$14,28. Até agora, o hambúrguer 1 é o que está dando o maior desconto e o menor valor em preço. Vamos lá. Quarto estabelecimento, vamos verificar aqui o desconto que teve. Sabendo que o hambúrguer, preço inicial é 15, isso equivale a 100%. Então, eu vou querer saber, com os 7% de desconto, ele vai ficar 93%, igual a x. E aí, vamos ao cálculo. Nós vamos ter 100x igual a 15 vezes 93. E 15 vezes 93, pessoal, é igual a 1.395. Então, nós vamos ter x igual a 1.395 dividido para 100, 13,95. Comparando os valores, nós temos aqui R$13,92 o primeiro, R$14,40 o segundo, R$14,28 o terceiro e R$13,95 o último hambúrguer com desconto pelo estabelecimento. Então, nós temos aqui que o primeiro é que teve o menor valor final. Então, alternativa A, hambúrguer no estabelecimento número 1. Vamos para a próxima questão. Questão também do Enseja 2020, questão 44, diz assim:
Uma mãe precisa administrar um remédio a seu filho, cuja massa corpórea é de 24 quilos. A dosagem desse remédio é baseada na massa corpórea da criança. Esse remédio tem dosagem de 9 ml para crianças com até 5 quilos de massa. Para indivíduos com mais de 5 quilos, a dosagem em mililitros é proporcional à massa corpórea e o quadro a seguir representa as dosagens para algumas massas. A dosagem desse remédio em mililitro que a mãe deve dar ao seu filho é... Nós sabemos que a criança ela tem massa corpórea de 24 quilos. Então, e até 5 vai ser 9 ml. Nós podemos usar, pessoal, qualquer uma dessas informações da tabela. Eu posso dizer que para 8 quilos eu utilize 15 ml. Então, para 24 quilos, x ml. Nós temos aqui uma regra de 3 simples e multiplicamos em forma de x. 8 vezes x, 15 vezes 24. Então, vai ficar da seguinte maneira. 8x, 15 vezes 24 vai dar 360. X é igual a 360 dividido para 8. E o resultado dessa divisão, x é igual a 45. Então, uma criança com massa corpórea de 24 quilos deve ser administrado a ele 45 ml do remédio. E nós resolvemos aqui somente 2 questões, mas 2 questões que envolveu muito cálculo de porcentagem utilizando a regra de 3. Eu espero que você tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente, resolva as questões. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.